para falar sobre essa perda do Goiás na justiça para o pagamento do atacante Queco Vidalba, jogador que defendeu o Goiás lá na temporada de 2020, né, fazendo no total naquela ocasião 28 partidas, 2 gols marcados e outras 3 assistências. Ele que atualmente está com apenas 30 anos de idade, defende o Ferrocarril Oeste, acho que é assim a pronúncia, da segunda divisão do Campeonato Argentino nesta última temporada de 2022. Essa bomba, né, que foi pega aí no Goiás em última instância pela Justiça do Trabalho, o pagamento dessa dívida de R$2.695.000, né, uma baita surpresa para o Verdão, que assim, pode ser uma surpresa para a gente torcedor, mas a diretoria do Goiás certamente já sabia que essa questão iria acontecer. Não é que assim, a única informação que eu tenho é que o Goiás pagou sim os salários referentes daquele momento que o Queco defendeu sim a camisa do Goiás. A questão que pega é principalmente o câmbio do dólar. Vale lembrar, né, que aquela paralisação no futebol na temporada de 2020 mudou muito o rumo das coisas, não só no futebol, mas como na economia em geral. Essa informação também é que o salário dele girava mais ou menos na casa de $35 mil naquela época, R$188 mil. E aí vale uma puxada de orelha novamente, né, para o Marcelo Almeida, que não tem lógica, um time que vai para o segundo ano consecutivo na Série A, e a gente não está falando do Real de hoje, a gente está falando lá de 2019 para o comecinho de 2020. Você pagar 180 mil para um jogador que, olha, beleza, tem o seu currículo, passou ali no River Plate, no futebol do México também, né, no Veracruz, Querétaro e muito mais, mas assim, é uma quantia absurda para um único jogador, e principalmente, como eu falei, o Goiás vinha dando prejuízo já em 2019. Na hora de 2020, que era para equilibrar as contas, fazer sim um time competitivo, mas bem mais barato, não ficar apostando em tantos medalhões, vai lá e paga vários salários absurdos, isso que a gente não sabe. Daqui a pouco também já a chance de explodir do Salazar também, que foi aquele volante colombiano que defendeu o Goiás já pagou mais ou menos uma quantia de R$1 milhão para o jogador que defendeu o Verdão em apenas 8 minutos em um jogo contra o Bahia. Então é um show de horrores. Na minha visão, não vai impactar em nada em questão da folha salarial do Goiás. Pode ser que manere um pouco nesse momento em contratações, porque o Verdão precisa fazer o pagamento dessa quantia em até 5 dias para a conta do Queco, né? Assim, essa transferência diretamente para a conta, não tem intermediário, não tem justiça, governo, pelo menos isso a gente fica mais tranquilo, né? Mas essa quantia realmente nesse momento pode impactar. Para a sequência do ano, não. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, em uma entrevista à Rádio Band News mais ou menos 2 semanas atrás, ele já havia comentado que existia 4 ações trabalhistas contra o Goiás e que já estava tudo dentro do planejamento. E outro ponto também, o Goiás, mesmo com rebaixamento lá em 2020, naquela temporada que terminou em 2021, na mesma temporada tendo que jogar a segunda divisão, pagava aproximadamente R$1.400.000 mensais para dívidas de gestões passadas. Vale lembrar que naquele momento a folha salarial do Verdão era de mais ou menos R$1.200.000, ou seja, pagava mais dívidas da antiga gestão do que propriamente do seu elenco atual. Então não é nada de novidade, não estava, por exemplo, nada previsto, nada disso, né? São sim quantias que você deve pagar. A questão é que você não sabe se pode ser agora ou daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas de fato a diretoria já tendo essa organização financeira para manter essa folha salarial na casa de mais ou menos R$3.200.000. O Goiás vai destinar aproximadamente R$40 milhões aí para o futebol nesse ano. A gente não pode fazer simplesmente a conta dividido por 13, né? Porque tem o salário normal mais o 13º, mas sim incluir, por exemplo, negociações de jogadores, compras, vendas e muito mais. Então a gente deve imaginar assim uma folha salarial na casa de 3 milhões. Todos os clubes que geralmente que não tem, por exemplo, os clubes que vão da Série A para a Série B, os mais tradicionais, Goiás, Coritiba, Sport, Vitória, Bahia, esses clubes ele tem uma média de faturamento na casa de 100, 120 milhões de reais quando conseguem sair da segunda divisão, jogar o primeiro ano da Série A e aí sim permanecer na primeira, né, para o ano seguinte. É mais ou menos essa expectativa de faturamento, exceto, obviamente, né, o Grêmio, Cruzeiro, Vasco, que passaram na segunda ano também nos últimos anos. Então, com o Goiás tendo essa sobra financeira, já teve sim esse planejamento para esse ano, mas eu não tenho aqui o valor exato para essa temporada de 2023, mas não deve superar a casa de maneira alguma de 10, 15 milhões de reais para pagamento de dívidas, né, em relação às gestões passadas. Então o Goiás está assim super tranquilo. A tendência é que já finalize 2023 com qualquer outra questão de passado, como foi, por exemplo, do Hugo, aquele jogador que defendeu o Goiás lá em 2013, que se eu não me engano no ano passado pegou mais de 500 mil reais repentinamente, né, do Goiás por conta de outras dívidas trabalhistas. A tendência é que no finalzinho do ano a gente já não tenha nenhum tipo de história mais a respeito desse assunto. E nessa temporada também, apesar dessa questão do Queco já vindo agora, a diretoria estava assim atenta que isso poderia acontecer. Então a tendência é que não afete muita coisa na folha salarial. A questão é, por que o Marcelo Almeida fez tudo isso?
Se ele não foi, por exemplo, julgado, condenado até agora, será que não tem mais alguém que está por trás disso? Eu não digo os caras que estão ali na frente, não. O Paulo Rogério Pinheiro, por exemplo, se ele tivesse um mínimo de culpa disso, ele nunca iria assumir a presidência do Goiás. Da mesma forma, o Edminho Pinheiro, que tem as suas empresas, não precisa ficar roubando dinheiro de time. Mas será que não existe mais pessoas, aquela leva que deixou o Goiás naquele momento ali de 2020? Eu não estou querendo acusar ninguém, não tenho informações absolutamente de nada disso, não estou querendo caçar confusão, apenas comentando como torcedor, mas eu sei que eu tenho audiência aqui, então não posso ficar acusando, apontando o dedo. Mas assim, se sumiu do nada, esse dinheiro foi para onde? Porque